Olá, buenos dias, que tal? Estamos de volta para mais uma classe de espanhol aqui na turma do terceiro ano. E a gente vem hoje com o capítulo 21, né, do nosso livro. Nosso livro é extensivo, mas a gente vai, com certeza, terminar ele até o fim do ano, tá? Mas antes de começar a aula, eu queria fechar com vocês o terceiro bimestre, né? Toda vez que a gente fecha um bimestre, eu sempre gosto de conversar com os meus alunos um minutinho, dois, para que eles saibam como é que estão a situação. Mesmo que vocês olhem no sistema, eu sei que muitas pessoas não olham, eu gosto de, quando terminar um bimestre, eu deixar tudo em ordem, tá certo? Então, vamos lá. O Auricélio tirou 10 no trabalho e fez o outro trabalho também, tirou 10. Esdras tirou 10 e 6 no SAI. Hugo tirou 2 na prova e 6 no SAI. Ítalo tirou 10 no trabalho e no outro trabalho 10. Jéssica tirou 10 no trabalho e 6 no SAI. Levi tirou 10 e não fez o SAI. Pablo tirou 4 na prova e 7 no SAI. Então, esse 7 recuperou 4, porque ele falou que a nota do simulado do SAI poderia também servir como uma recuperação. A Isaac tirou 7 no SAI, Giovana 7, Gustavo 6. Maísa não fez nada, nem trabalho, nem simulado. Stephanie 7 e Ícaro também não fez nada. Então, vocês que não fizeram nada, eu vou procurar a professora para que a gente não deixe tudo para o fim de ano, tá certo? Principalmente vocês que estão no terceiro ano. Às vezes a gente acha que porque a gente está no terceiro ano, a gente já está passado, não precisa de nota, a professora de nota, a escola de nota, e não é bem assim que funciona, tá bom, pessoal? Vamos começar? Abram os livros no capítulo 21, na página 170, que a gente tem como título Deverias Descansar. Hoje nós vamos estudar alguns tempos verbais. Esses tempos verbais, eles não são difíceis. Mas o que eu quero dizer a vocês é que estudar verbo não é um assunto tão legal. Com certeza existem mais assuntos propícios a vocês gostarem. Não é? Mas como nem todo idioma só tem flores, nem tudo é 100%, a gente também tem que ter aqueles assuntos que são um pouco chatos, mas que nos propõem aprendizagem. Não é? E é muito importante que eu conheça a gramática espanhola, o enfoque gramatical, para que eu possa falar e escrever com coerência. Não tem como eu escrever em espanhol, falar em espanhol, se eu não sei conjugar um verbo. Não fica complicado? Então, no condicional simples, a gente tem dois tipos de condicional. O condicional simples e o condicional composto. Vamos primeiro aprender o simples, tá? Este tempo verbal ele é utilizado para ações passadas que não se realizaram, mas que podia ter acontecido. E para a gente conjugar esse tempo verbal, a gente vai ter uma finalização para nos ajudar no fim dos verbos. A finalização seria ia, ias, ia, íamos, ias, iam. Por exemplo, conjugue o verbo hablar no condicional simples. Eu hablaria, tu hablarias, ele, usted hablaria. Nós outros hablaríamos, vosotros hablarias, eles hablariam. Perceba como é quase igual ao português, né? Mas muda algumas coisinhas. Então, se fosse um verbo de segunda conjugação que termina em E, aprender, por exemplo, eu aprenderia, tu aprenderias, ele aprenderia, nós outros aprenderíamos, vós outros aprenderias, eles aprenderiam. E se fosse um verbo de terceira conjugação que tem terminação I, vivi, por exemplo, eu viviria, tu vivirias, ele viviria, nós outros viviríamos, vós outros vivirias, eles viveriam. Então, conjugar um verbo no condicional simples não é difícil. É só eu aprender as terminações, né? Como ele é parecido com o nosso idioma, aí fica mais fácil, tá? A gente também usa para fazer convites, né? Por exemplo, te gostaria de sentar acá? Querrias vir a ayudarme? A gente também usa para expressar cortesia ou suavizar um pedido. Por exemplo, poderias ajudar-me com estas contas? Ou, te importaria prestar-me o bolígrafo? Percebam que todos os verbos eles estão terminados em ria, não é? Também, te gostaria um helado de postre? Uma sobremesa de sorvete, né? Me encantaria conhecê-lo. Também a gente usa para dar conselhos e sugerências. Por exemplo, yo em tu lugar, né? Ó, é um conselho. Yo em tu lugar não me preocuparia tanto. Ou para expressar uma hipótese ou probabilidade. Por exemplo, estariam dormindo quando eu cheguei.
né? Uma probabilidade de que quando eu cheguei estariam dormindo. Ou para ações futuras, consideradas desde o momento do passado. Por exemplo, Sandra dijo que llegaría sobre las 10 de la noche del trabajo. Oh, Sandra dijo que llegaría para ações futuras desde um momento do passado. Então, esse tempo verbal ele é considerado um tempo fácil de se conjugar, de se aprender, de se falar, tá? O mais difícil agora seria o condicional composto. Por quê? Porque ele é um verbo que a gente tem que aprender um auxiliar. Aprender, decorar. Eu não sei o que tu faz para aprender os auxiliares que vêm nesses tempos verbais. Então, para cada pronome, eu vou ter um auxiliar. E os verbos, eles ficarão no particípio passado. Professora, o que é um verbo no particípio passado? É quando eles têm a terminação para ado e ido. Por exemplo, os verbos que terminam em a ficarão ado. Hablar, hablado. Escuchar, escuchado. Caminar, caminado. Bailar, bailado. E os verbos que terminarem em er ou em i, a terminação ficará ido. Por exemplo, viver, vivido, salir, salido, partir, partido, comer, comido, ok? Então, tem que se ligar que os verbos no condicional composto, eles têm uma terminação no particípio e também eles têm um auxiliar. Vamos ver que auxiliar é esse agora. Ó, para Joe, seria auxiliar abria. Para tu, o auxiliar abrias. Para ele, abria. Nós outros abríamos. Vós outros abrias. E eles abriam. Por exemplo, se fosse o verbo llamar, né, que é o verbo chamar. Então, se terminou em AR, ficará no passado, em ado, llamado. Então, yo habría llamado, tú habrías llamado, ele habría llamado, nosotros habríamos llamado, vosotros habrías llamado e eles habrían llamado. Tá bom? Por exemplo, me habría gustado acompanhar-les hasta el estádio para assistir o partido, pero já se fueron. Perceba que a pessoa que falou a frase usou no composto, me habría gustado. Outro exemplo, se hubiera tempo livre, habría hecho uma tarta de fresas. Se eu tivesse tido tempo livre, eu teria feito uma torta de morango. Então, se liga que no condicional composto, você tem que saber esses auxiliares. É diferente do condicional simples, que não tem nenhum auxiliar. É só colocar os verbos para as terminações, como eu disse, que é ia, ias, ia. Íamos, ias, ia, tá? A gente também tem aqui outro assunto, que são as orações condicionais, né? Aqui, no nosso idioma, a gente fala que, quando a gente usa a palavra se, é uma condição. É a mesma coisa a gente tem em espanhol. Por exemplo, se eu digo assim, se eu despertar temprano, eu vou à la playa. Percebam que é uma condição, que eu só vou à praia se eu me acordar cedo. Se eu guardar dinheiro, eu quedarei muito rica. Então, para eu ficar rica, a condição é que eu guarde dinheiro. Né? Então, a gente usa esses tipos de frases e a gente nem percebe. A gente escreve, a gente fala, né? Que são as orações condicionais. Que a gente tem aqui, ó, vários tipos, várias frases. Deixa eu dizer para vocês algumas frases em espanhol. Se tenho tempo, haré uma tarta de fresa para tu cumples, né? Se eu tiver tempo, eu farei uma torta para o teu aniversário. Ou, se salgo antes do trabalho, compro os ingredientes. Percebam que as frases, elas são condicionais. Se eu fizer isso, eu terei isso, tá bom? Então, é importante que vocês deem uma lida nessas partes das orações condicionais, para que vocês aumentem mais o vocabulário de vocês, e aí vocês tenham mais um vocabulário amplo, para que vocês possam falar e possam escrever bem, tá? A gente também tem na página 172 um assunto que ele é um assunto muito debatido pelas pessoas que estudam espanhol, porque aí acham que espanhol é a mesma coisa que português, quando não é, né? O espanhol ele é uma língua e o português é outra língua. Mas a gente tem muitas palavras que são parecidas. E aí nós chamamos essas palavras de heterotônicas. O que significa isso?
hétero, diferente, e tônicas, a sílaba forte, tônica. Então, como a gente tem muitas palavras em espanhol parecidas com português, a gente tende a falar do mesmo jeito. Aqui a gente tem uma tabela de palavras que tem a mesma grafia, mas quando a gente vai falar, a gente não pode falar igual. Por exemplo, em português eu falo academia, porque a sílaba tônica é mi, mas em espanhol eu não falo academia, eu falo academia. Percebam que muda a entonação, né? A sílaba tônica agora é bem. Então eu digo, eu vou à academia, diferente de eu falar, eu vou à academia, tá bom? Então, mesmo que tu penses que espanhol é a mesma coisa que português, e aí tu não dá muita credibilidade, tu termina se perdendo na tua pronúncia, se tu falar perto de um nativo, ele vai achar bem estranho, tá? Outra palavra, em português eu digo, eu tenho muita alergia. Em espanhol, eu tenho muita alergia. Percebam que muda, e essa mudança é muito importante. E a gente percebe que uma pessoa conhece o espanhol quando ela fala uma palavra que tem a mesma grafia que a português, mas ela fala corretamente, tá bom? Outra palavra é sintoma, né? Eu digo sintoma, em espanhol eu digo síntoma. Polícia, por exemplo, mi padre es polícia, em espanhol, mi padre es policía. Percebam também a diferença. Outra palavra é oxigênio, né? Em espanhol, oxígeno, oxígeno. A gente tem só um i faltando, né? Mas é bem igual. Diplomacia, em espanhol, diplomácia. Epidemia, em espanhol, epidemia. Euforia, em espanhol, eufória. Então, se liga nesses nomes que são parecidos com português, porque eles não falam da mesma coisa. E a gente também tem outros nomes que são muito parecidos com português e eles têm a tradução diferente. E aí que o bicho pega mais ainda. Porque supõe que as pessoas pensam que é a mesma coisa e aí começam a traduzir de uma forma errada. E os nativos, quando escutam isso, já vê logo tô falando aquele portunhol bem feio mesmo, né? A gente escuta muitas pessoas aqui no Brasil falando que as pessoas do Brasil não falam espanhol, falam portunhol. Por isso, porque a gente não dá credibilidade achando que é a mesma coisa. Então, se liga, tá bom? Aqui a gente tem uma pergunta que diz assim, conheces a outras palavras heterotônicas? Sim, tem outras, né? Vocês podem colocar sarampion, né? Que aqui a gente fala sarampo, e na Espanha sarampion, pion com acento no on, e parálisis, né? Que é paralises, lá é parálisis com acento no ra. Lembrando que em espanhol a gente não tem o acento do chapéuzinho, circunflexo, somente o acento agudo, tá bom? Eles não têm eles não falam com as vogais estão abertas. Por exemplo, café é sempre café. As vogais mais fechadas, mas mesmo assim eles não têm esse acento. Agora nós vamos passar para a parte dos exercícios, vamos para o praticando. Como sempre, a gente tem uma parte de exercícios muito grande nesse livro. E eu sempre divido com vocês a explicação, as leituras e o praticando. O desenvolvendo habilidades e os complementares, vocês já têm feito em casa e agora vocês gabaritam só comigo para a gente ver se vocês estão bom, mais ou menos, ou bem em espanhol. Vamos começar? Praticando. Una de las alternativas a continuación que tiene la sílaba tónica subrayada correctamente es... A gente tem várias palavras aqui, mas somente uma está com a sílaba tônica grifada corretamente. É a letrinha B, plutocracia. Plutocracia, tá? B. Número 2. La opción que define correctamente los heterotônicos es... Se dice de los vocábulos que tienen la sílaba tônica diferente em cada língua. Lembra que eu falei para vocês que os heterotônicos é hetero diferente e tônico é a sílaba tônica? Então, heterotônicos é quando tem a sílaba diferente de cada língua. Não é porque no Brasil a palavra academia
A sílaba tônica é mi, que na Espanha também é mi, tá? Em Espanha já é den. Então, tem que se ligar nisso aí. Vocês não podem esquecer as palavras heterotônicas, que são palavras também que até caem no Enem, tá? Agora vamos para o número 3. Quando decimos llamé al policía, a palavra polícia é um heterotônico. Agora a gente tem que procurar outra palavra que é heterotônica, né? A gente vê aí heterotônica, que é uma palavra que é igual ao português, mas que muda só a grafia. Então a gente vê eufória, né? Que em português eu digo euforia, mas em espanhol eu digo eufória. Ok? Agora vamos para o desenvolvendo habilidades. Número 1, letra B de bola. Número 2, C de caju. Número 3, C de caju. Número 4, C de caju. Número 5, D de dado. Número 6, C de caju. Número 7, A de amor. Número 8, B de bolacha. Agora nós vamos para os complementares. Número 1, A de amor. 2, D de doido. 3, C de caju. 4, A de amarelo. 5, C de chocolate. 6, A de amor. Agora a gente tem um texto e tem uma pergunta que diz assim: escreva um título representativo para a notícia, explicitando sua ideia central. Evite a cópia do fragmento. Esse texto, você está falando sobre o transporte de Madrid, né? Da Espanha, capital da Espanha. E aí vocês terão que dar as suas opiniões pessoais, tá bom? Então eu não vou falar, porque cada um, quando lê o texto, vai ter uma opinião. Na B tem assim: explique em que se baseia o argumento representado no texto para justificar a manutenção das tarifas do transporte público de Madrid, né? Então a gente tem que compensar os cidadãos os anos atrás, compensar, dar algum abatimento pelos anos atrás, tá? Vocês podem colocar. Na aula que vem, nós já vamos para o capítulo 22, né, que já é a página 177. É bom que os livros de vocês, eles estejam todos respondidos, para que assim fique mais fácil de vocês estudarem, verem onde estão errando, né? A gente percebe que tem muitos alunos que se adaptaram muito bem às aulas remotas. Se organizaram, fizeram uma tabela de estudo, tiram a tarde para trabalhar, mas pela manhã assistem às aulas, à noite revisam as aulas e não acumulam conteúdo. A gente também tem o outro lado dos alunos que não se adaptaram, que desistiram, que perderam até os livros, não é? Mas a gente não pode voltar, e com essa onda agora de pandemia, querendo voltar com tudo, é capaz de o ano que vem a gente vai começar assim aulas remotas. Então, se você ainda não se adaptou, se você ainda está meio que desorientada com esse tipo de aula, já chegou mais no tempo de você se orientar, porque senão vai ficar muito complicado para você acompanhar, né, todos os outros informes, se vocês não estão aqui presentes. Sinto falta de todo mundo do terceiro ano, inclusive todos os professores estão sentindo falta de vocês, não sei o que vocês fazem, se estão dormindo, se deixaram de estudar para trabalhar ou para fazer outra coisa, tá bom? Mas é bom que vocês se programem para que vocês assistam essas aulas depois lá no canal do YouTube da escola. Qualquer coisa a gente está por aqui, qualquer dúvida é só chamar no privado, tá certo? Beijos para todo mundo e adeus, muchachos!